Vamos apresentar então um sistema de cromatografia gasosa. Um cromatógrafo gasoso é indispensável a existência de um forno no qual é colocada a coluna cromatográfica, conectada a um sistema de injeção e também a um sistema de detecção, que nesse caso é o detector de feed. Para que o sistema funcione, a existência mínima é da presença de um gás de arraste, que no caso o gás deve ser inerte, nitrogênio, hidrogênio ou hélio, e no momento nós observamos a injeção da amostra. Essa amostra ela é separada na coluna cromatográfica pela interação dos analíticos com a fase estacionária e levada até o sistema de detecção, onde é gerado um sinal analítico relacionado àquele composto, amplificado e transformado em um cromatograma. Um computador é extremamente necessário para controle do equipamento e aquisição dos dados. Vamos ver especificamente agora como é o funcionamento do injetor do equipamento. No injetor é importante que nós observemos algumas saídas e entradas, que seria a entrada do gás de separação, a saída do gás de purga para limpeza do septo, esse é o septo de borracha, responsável pela interface entre o ambiente externo e o ambiente interno do sistema cromatográfico, e ainda o outlet, ou chamado sistema de split. O sistema de split ele pode ser utilizado ou não dependendo da necessidade do analista. Por exemplo, numa amostra muito concentrada, é recomendada a utilização do sistema in split. Quando a amostra é muito diluída, no caso que ela já vem de um sistema de pré-concentração, é necessário que o sistema de split esteja fechado, o que nós chamamos de sistema splitless de separação. No detalhe da imagem, nós podemos observar também essa tubulação, esse tubo de vidro que faz a conexão desde o sistema de injeção até a entrada da coluna, ou seja, na cabeça da coluna. Esse tubo de vidro é denominado de liner e ele pode eventualmente ser trocado de acordo com o tipo de análise que é efetuada. Por exemplo, a análise de combustíveis, em geral, ela necessita, pela norma da ANP, a utilização, a injeção direta sobre a cabeça da coluna. Então, esse liner deve ser trocado para um liner específico. No caso desse liner que é totalmente aberto, tanto em cima quanto embaixo, é utilizado para sistema split e splitless, que é o caso que nós já comentamos agora há pouco. Vamos observar na imagem agora como acontece o fluxo do gás dentro desse sistema. Então nós observamos agora o gás de arraste entrando, ele pode sair pela purga do septo, para a limpeza do septo. Boa parte do gás ele é eliminado no sistema split, que é esse caso agora, que ele está aberto, e pouco gás chega até a coluna cromatográfica. Observamos também que o sistema de injeção, ele sempre está, esse bloco, ele sempre deve estar controlado em termos de temperatura, para que nós consigamos garantir que todo analito, no momento que for injetado, ele alcance a temperatura mínima para a volatilização completa. Então nós podemos observar logo na sequência como acontece a injeção de dos analitos. Então, utilizando uma seringa, injeta-se os analitos e esse plug do analito ele vai migrar por dentro do liner até chegar na cabeça da coluna. Se o sistema for split, que é o caso agora, boa parte do analito é eliminado e apenas uma pequena quantia chega até a coluna cromatográfica. Essa é uma forma de não saturá-la. Dentro da coluna, o que nós podemos observar é o seguinte: o revestimento externo da coluna, que normalmente é de um polímero que dá maleabilidade, a poliamida. E dentro, revestindo a parede interna, nós temos a fase estacionária, que pode ser uma fase estacionária líquida ou sólida, dependendo do que for ser feita a separação. Então, no momento que a mistura dos analitos chega na coluna, eles vão particionando, ou seja, interagindo entre a fase gasosa, que é a fase móvel, e a fase estacionária, que está presa nas paredes da coluna. Lembrando que a separação em cromatografia gasosa ela é regida pelo processo basicamente do ponto de ebulição de cada composto. O mais volátil sai primeiro, o menos volátil sai por último. Observem também a dispersão dos analitos dentro da coluna. Quanto mais tempo ele demora na coluna, mais largo é o pico cromatográfico formado, como nós podemos observar agora no pico vermelho e no analito verde que acaba de sair.
Sobre o detector. O detector de feed é o detector mais universal de todos. Ele detecta qualquer composto que tenha carbono e hidrogênio em sua estrutura. Então o que nós devemos observar basicamente no sistema do feed é o seguinte. Nós temos a entrada do gás de arraste, que vai trazer os analíticos após a separação na coluna. Nós temos um gás chamado de make-up, que em geral é o mesmo gás de arraste, então podemos imaginar o nitrogênio como sendo gás de arraste e também gás de make-up. O make-up ele auxilia a misturação adequada dos gases de queima, que seria o combustível, o hidrogênio e o ar sintético, que no caso é uma mistura de oxigênio em concentração quase atmosférica. Lembrando que todos esses gases são um grau analítico, então não é qualquer gás que pode ser utilizado. Basicamente o que acontece aqui é que nós temos na cabeça do detector o início de uma chama. Esse aqui é o ignição que vai vai largar a primeira brasa, a primeira faísca para iniciar a chama. E aqui nós temos o coletor de sinal que na verdade são eletrodos. Nós temos na verdade um cátodo aqui e um ânodo na chama. E essa diferença de migração de elétrons da queima dos compostos orgânicos vai gerar um sinal analítico e transformado num cromatograma. O que nós observamos então na verdade é o seguinte: o gás de arraste saindo da coluna cromatográfica, ele vai passar pelo sistema de queima, então vem o gás de make-up que auxilia na misturação dos gases do combustível e do comburente. Então dá-se a ignição da chama, e a chama inicia. E ela vai queimar todo o componente que vai acabar chegando aqui. Nós temos inicialmente uma linha base que é simplesmente a corrente elétrica relacionada à queima só do gás de arraste e o make-up e os demais combustíveis. E ao momento que chega um analito, ele queima e gera um sinal analítico, que é registrado na forma de um cromatograma. Nós devemos observar no cromatograma que sempre é relacionado uma medida de tempo de separação com, nesse caso, a abundância do sinal analítico. Relacionado sempre à quantidade de átomos de carbono presentes em cada estrutura. Então nós podemos observar que, por exemplo, compostos que têm 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, conforme vai crescendo, a intensidade do sinal ela também é proporcional, ela aumenta. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela assistência.